Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, olha que tema interessante, né? Vamos falar aqui sobre o ser precoce. É claro, gente, a gente não tá falando sobre ser precoce em outros sentidos aí não, tá? A gente vai falar sobre, sim, mediunidade e sobre incorporação. Você já ouviu falar isso? Então, há um tempo atrás eu comentei sobre o assunto, né? Eu falei sobre a mediunidade precoce, que é algo que está acontecendo muito hoje em dia, né? Que no caso aí é a incorporação precoce, né? Hoje em dia o que a gente vê bastante, o que a gente vê muito espalhado aí nos terreiros, né, de Umbanda, nos terreiros de Candomblé, é a incorporação precoce, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, para você também poder identificar um pouquinho sobre essa questão, para saber se você está tendo uma incorporação precoce, para ver se você está sendo precoce dentro do terreiro, tá? É claro que antes da gente falar sobre isso tudo, primeiro eu tenho que explicar para vocês sobre essa palavrinha, tá? Que é a palavra precoce. O que significaria, o que seria essa palavra empregada dentro do terreiro, né? Vamos lá. Precoce, pessoal, é o nome atribuído, tá, a algo que nasce, se desenvolve ou acontece antes do tempo previsto, tá ok? Referente ao que surge ou ocorre com antecedência fora do período habitual. Dentro dessa analogia, a gente tem precoce é algo que acontece antes do momento correto. Ou seja, é algo que aconteceu sendo que não era para acontecer. Algo que às vezes você forçou ou algo que o seu subconsciente fez acontecer sem estar no momento correto, sem estar no tempo certo. Então, o ser precoce é acontecer antes. Aquela pessoa que é muito acelerada, muito corrida, quer fazer as coisas rapidamente, mas ainda não está no momento certo. E isso está acontecendo bastante, tá? Dentro dos terreiros é a incorporação precoce. No caso, muitas pessoas estão começando a incorporar precocemente dentro dessa analogia, ou seja, estão incorporando sem estar no momento certo. E isso, infelizmente, acontece ou ocasiona em vários problemas futuros, ou seja, vários problemas lá na frente devido à incorporação precoce. A gente vai falar sobre isso, mas é claro, agora já explicando o inicial aqui, curta esse vídeo, comente aí embaixo o que você acha sobre o assunto, tá ok? Não esqueça disso, comenta aí o que você acha sobre o assunto, deixa a curtida e não esquece, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, seja bem-vindo ao maior canal de Umbanda do Brasil. Aqui a gente fala sobre o mundo espiritual de forma geral, mas sempre damos aquele foco um pouquinho a mais na Umbanda, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos falar sobre a incorporação precoce. Bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal. Iniciando, né, agora que vocês sabem o que significa esse termo, essa palavra precoce, né, vamos começar a falar sobre o desenvolvimento mediúnico, tá ok? Na maioria dos terreiros, tá, praticamente quase em todos os terreiros, o desenvolvimento ele ocorre em algumas etapas, vamos dar esse exemplo. Essas etapas incluem a iniciação dentro do terreiro. Essa iniciação ela pode variar conforme cada terreiro, tá? Depois dessa iniciação, provavelmente aquela pessoa receberá um cargo de cambone. No caso, o cargo de cambone seria aquela pessoa que está aprendendo as coisas dentro do terreiro. Sim, ela veste o branco, ela irá auxiliar os trabalhos no decorrer da gira. Isso, no decorrer do dia ali do terreiro, essa pessoa, o cambone, ele estará auxiliando, ajudando, servindo as entidades, auxiliando as visitas que estarão indo ao terreiro, ou seja, ajudando, ou seja, auxiliando em todos os sentidos, auxiliando os médios, auxiliando o pai de santo, auxiliando os consulentes,
auxiliando as entidades. Através desse ser Cambone, através desse auxílio, né, que esse médium está dando dentro do terreiro, é neste período que o médium vai absorver conhecimento. É neste período que o médium vai conhecer algumas coisinhas daquela doutrina, daquele terreiro e daquela religião, tá ok? Depois dessa etapa, a gente tem a nossa segunda etapa, que a gente poderia dizer que seria, né, a abertura de gira. A abertura de gira, inicialmente, vamos dar aquele exemplo que é o início da sua incorporação. Vamos dizer isso, né? É o início do desenvolvimento da incorporação. A gira, ela ocorre desta forma. O médium entra ali em um local, possivelmente, é claro, dentro do terreiro. Ali ele estará girando, ou em alguns terreiros não há gira, apenas a concentração, para que a entidade possa vir acoplar ali nos chakras do médium, ou no corpo do médium, e assim a entidade se manifestar. Então vamos dar esse exemplo aqui de forma resumida para vocês, que essa iniciação na Umbanda, até mesmo no Candomblé, funciona praticamente quase desta forma, tá? É claro, deixando bem claro aqui para vocês, viu, pessoal, que o que eu citei aqui foi de forma clara, de forma simples, mas isso pode mudar conforme cada doutrina, conforme cada terreiro, tá bom? Já dito isso, já explicado? Bacana. Então vamos dar aquele exemplo que o ser Cambone, que é aquela iniciação, que é o auxiliar dentro do terreiro, é o momento que você vai absorver ali conhecimento. E este período é um dos mais importantes para que aquela pessoa se torne um bom médium, ou para que aquele médium tenha uma boa incorporação e um bom desenvolvimento. Por que eu estou citando isso? Por que eu estou falando isso? Tá? Por quê? Porque conforme mais você conhece, conforme mais você vai entendendo sobre a espiritualidade, sobre aquela doutrina, sobre o terreiro, sobre a religião, mais os seus campos mediúnicos estarão abertos. Com isso, facilitará a sua incorporação, o seu desenvolvimento mediúnico, tá ok? Então é bem simples esse assunto. Além do mais, também, a gente tem que entender que lá no início, lá no começo, antes de você entrar para o terreiro, existe a questão também de você ir como visita. Esse também é um papel fundamental para você que deseja ser médium. Quando você vai como visita em um terreiro, ou seja, apenas para visitar, você vai criar, de certa forma, uma adaptação àquele local, tá? Aquela casa, aquele terreiro. Então, o ir ao terreiro como visita também é um papel fundamental, tá certo? Então, dito isso, deu para entender que um dos papéis fundamentais para uma boa incorporação é ser Cambone, tá certo? Agora, antes da gente falar outra coisa em relação a isso, até mesmo para você poder identificar se você está com uma incorporação precoce, vamos explicar o seguinte aqui para vocês. Quando a gente fala sobre incorporação precoce, a gente não pode generalizar, deixando claro, a gente não está generalizando, ou seja, a gente não está falando para todas as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Bem simples. Cada pessoa tem uma forma de absorver as coisas e cada pessoa tem uma forma de lidar com as coisas. Isso inclui o quê? No próximo tema que eu vou citar aqui para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Então a gente não pode generalizar, tá bom? Vamos voltar agora a anos atrás, tá? Vamos voltar aí a anos atrás. Vamos voltar aí nos anos 80, tá? Ou nos anos 90 aí, tá? Um pouco antigo aí. O que acontece? Médium, para começar a incorporação, ele precisaria, ou ele precisava, tá? Para começar ali, para iniciar a sua trajetória, se tratando de incorporação. O médium, ele passava por uma longa trajetória como Cambone. E esse tempo normalmente durava, em média, no mínimo, vamos dar esse exemplo, no mínimo um ano. Um ano como Cambone. Ou seja, o médium entrava para o terreiro e ficava, no mínimo, um ano servindo as entidades, auxiliando ali nos trabalhos, auxiliando dentro do terreiro, sem entrar para a gira. Ou seja, sem pensar em incorporação. Por que era feito isso antigamente? Por que as pessoas tinham que ficar, no mínimo, um ano? Vamos entender que eu falei para vocês que a base da sua incorporação será o conhecimento, será aquilo que você absorve, será aquilo que você aprende dentro do terreiro, tá? Então, é claro, um ano
se você for parar para analisar, é pouco. Com certeza é pouco, portanto que a espiritualidade quer nos passar, portanto que a espiritualidade quer nos ensinar. Porém, o que acontece, pessoal? Um ano era o tempo mínimo que a maioria dos terreiros davam para as pessoas, para que assim as pessoas pudessem absorver o básico. Vamos dar esse exemplo, o básico, para a pessoa começar a entender o que seria uma incorporação, o que seria às vezes trejeitos da entidades, falanges, ou seja, um ano seria aquele estudo básico para o médium, para que ele pudesse iniciar a incorporação, tá bom? Isso há uns tempos atrás, antigamente, tá certo? Então, bacana. Agora vamos aqui para hoje em dia. Hoje em dia, o que acontece, pessoal? A pessoa, ela entra no terreiro, passa apenas 3 meses, a pessoa já está incorporando todas as entidades. Isso pode ser que esteja acontecendo uma mediunidade, uma incorporação precoce ali. A pessoa, 3 meses de terreiro, pessoal, a pessoa ainda não conseguiu absorver conhecimento necessário e as coisas necessárias para poder ter uma incorporação plena. Lembrando a todos, como eu falei, a gente não pode generalizar, a gente não pode falar que são todas as pessoas, porque cada um tem uma forma de aprender. Cada um tem uma forma de lidar com as coisas e de absorver conhecimento. Mas a gente poderia dizer sim que 3 meses seria um tempo muito curto, tá, para a pessoa estar incorporando com as suas entidades. Tendo em vista que a própria incorporação, tá, ela leva tempo. Por que a gente fala que leva tempo? Porque pelo simples fato que o seu corpo não está adaptado àquela energia, tá bom? Agora, bacana, dito isso, agora vamos aqui para alguns fatores, algumas consequências e por aí vai indo, tá? Primeira coisinha aqui, pessoal. O que acontece? A pessoa, ela tá incorporando, tá? A pessoa, ela tá incorporando, só que ela não tem conhecimento, ela não entende as coisas, ela não sabe o que é um bater cabeça, ela não sabe nem firmar uma vela, nem acender uma vela, ela não sabe para que serve um pano de cabeça, tá? Ou seja, ela não tem o básico ali do terreiro, ela não tem o básico da Umbanda. O que está acontecendo? Uma incorporação precoce. Aquele médium, ou por X fatores, ele pode ter iniciado sua incorporação muito cedo e não adquiriu o conhecimento necessário. Infelizmente, isso pode prejudicá-lo futuramente. Por quê? Porque no momento da incorporação, por mais que o médium aprenda, é claro, com a entidade, ele será um pouco bloqueado, tá? Devido à sua falta de conhecimento. Então, haverá um bloqueio ali no decorrer do seu desenvolvimento e haverá também um bloqueio na sua incorporação, tá? Então, por isso que a gente fala, uma pessoa ali com 3 meses, a pessoa não aprendeu tudo, a questão básica dentro do terreiro, e isso acaba meio que bloqueando um pouco ali a sua incorporação, tá ok? Então, isso acaba sendo um pouco triste, um pouco ruim e é precoce, né? Então deu para vocês entender o que seria precoce, tá? Você é precoce, você é médio precoce, tá? Você faz 1 mês que está na Umbanda, já está incorporando as entidades, enfim. Outra questão que a gente pode analisar sobre a questão para vocês entenderem sobre a incorporação precoce seria, primeira coisa, pessoal, existe o subconsciente forçando, ou seja, o subconsciente querendo passar na frente, e existe também o próprio médium querendo passar na frente. Quando é o subconsciente, o médium tem que trabalhar isso através de meditação, através das vezes até mesmo do próprio emocional, mas enfim. O que acontece? Primeiro, para que haja uma incorporação plena e uma incorporação saudável, o médium, inicialmente, ele precisa ter uma adaptação com o seu corpo físico. Por que precisa dessa adaptação? Pelo simples fato que uma entidade é uma energia distinta. Distinta quer dizer que é uma energia diferente da energia que o seu corpo é acostumado, tá ok? E, é claro, essa adaptação, ela vai levar um certo tempo. Então, quando ocorre de, às vezes, ser muito rápido, ou seja, ser precoce, isso pode ocasionar também em alguns prejuízos, ou seja, em algumas sequelas físicas que pode, de certa forma, prejudicar aí o médium. Como eu falei para vocês, o médium, ele tem aquele processo inicial. Nesse processo inicial haverá o aprendizado, a absorção, enfim, e também haverá a adaptação do seu corpo físico com uma energia distinta, com uma energia que o corpo não conhece.
Quando isso tudo ocorre de uma vez, o corpo físico do médium não está preparado. E isso, é claro, pode trazer prejuízos futuros, tanto na incorporação, na continuação do seu desenvolvimento, como também, até mesmo em alguns casos, dores físicas pelo corpo, pelo simples fato que o corpo não está preparado para aquilo. Então, às vezes, o médium pode ficar com muitas dores pelo corpo, né, por ser uma energia que o corpo não se adaptou, e entre estes fatores. Então, o que eu poderia dizer para vocês, pessoal, para resumir, já deu para explicar bastante aqui sobre essa incorporação precoce. O que eu poderia explicar para vocês é o seguinte: lembrando que o que eu citei aqui foi de forma resumida, porque quando a gente fala de incorporação precoce, isso pode prejudicar até mesmo nos trabalhos da entidade, tá? A entidade pode trabalhar de forma errônea, tá bom? Pode atrapalhar quando a entidade vai dar o nome, tá certo? Por que pode atrapalhar quando a entidade vai dar o nome? Pelo simples fato que o seu corpo não estava preparado, a sua mente não estava preparada ainda, tá ok? E quando a entidade vai dar o nome, né, você ou seu subconsciente, às vezes de forma involuntária, acaba dando nome no lugar da entidade. Então, essa questão de querer acelerar as coisas é um pouco prejudicial. O que eu posso falar para vocês, um conselho que eu dou, se você está entrando para Umbanda agora, não fique pensando e forçando a incorporação. É claro, a absorção e conhecimento leva tempo, mas não tenha medo do tempo, ou seja, não tenha medo de quanto mais você absorver, tá? Então busque sempre absorver e não tenha pressa para querer estar incorporando. Vou falar para vocês, pessoal, se uma pessoa entra no terreiro e incorpora em apenas 3 meses, sim, isso acaba sendo uma mediunidade ou uma incorporação precoce. Isso pode prejudicar o médium, pode prejudicar o seu desenvolvimento mediúnico, tá ok? Então, vamos parar um pouquinho, analisar e ter calma, tá certo? Mas como eu falei, deixe nos comentários a sua opinião, quero saber aí a opinião de cada um de vocês, tá? E não esquece de se inscrever, curtir e ajudar a compartilhar, tá bom? Pessoal, é isso, até o nosso próximo vídeo e axé a todos.